E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Oculto em Bizarro. Preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar num universo obscuro e cheio de reviravoltas, o lado sinistro dos contos de fadas. Aquelas histórias que a gente ouvia quando era criança, cheias de princesas, castelos e finais felizes, escondem um passado macabro e cheio de ensinamentos pra lá de bizarros. Se preparem para descobrir a origem obscura das histórias que marcaram a sua infância. Ao longo desse vídeo, vamos desvendar os segredos macabros por trás de narrativas clássicas como Chapeuzinho Vermelho, A Pequena Sereia, Cinderela e muito mais. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser tenebrosa. Antes de a Disney transformar tudo em magia e musicais, as histórias que inspiraram os contos de fadas eram muito diferentes. Imagine só, na antiguidade, essas narrativas eram transmitidas oralmente de geração em geração, e não tinham nada de delicadas. Eram histórias cruas, que serviam como alertas para os perigos da vida real. Tipo uns, fique longe do mato à noite da vida real, sabe? Com o tempo, caras como os irmãos Grimm e Charles Perrault resolveram colocar essas histórias no papel, mas deram uma bela suavizada para agradar o público. O resultado? As versões açucaradas que conhecemos hoje. Lembra da Chapeuzinho Vermelho toda inocente levando doces para a vovó? Pois é, esquece. Nas versões originais, a história era bem mais sinistra. Em algumas delas, o lobo não só devora a vovó, como também engana a Chapeuzinho, fazendo-a comer a carne e o sangue da própria avó. E o pior, não tem lenhador heróico para salvá-la. A moral da história? Uma lição brutal sobre os perigos de confiar em estranhos, e sobre a crueldade que se escondia nos bosques escuros. A Pequena Sereia da Disney, com seus cabelos ruivos e amigos peixinhos, é uma figura adorável, né? Mas a história original de Hans Christian Andersen é de partir o coração. Nessa versão, a sereia faz um pacto diabólico. Ela troca a sua voz pela chance de ter pernas e conquistar o príncipe. Só que, se ele se casar com outra, ela vira espuma do mar. E adivinhem, o príncipe se apaixona por outra. E a sereiazinha se sacrifica para salvá-lo, mostrando que o amor verdadeiro pode ser cruel e cheio de renúncias. Cinderela, o símbolo da superação, também tem um lado obscuro. Na versão dos irmãos Grimm, as irmãs invejosas são capazes de tudo para caber no sapatinho de cristal, chegam a cortar os próprios dedos dos pés. E o final feliz? Esquece. As irmãs malvadas são punidas de forma brutal, com seus olhos sendo arrancados por pombos. A mensagem? Uma lição cruel sobre vaidade, inveja e as consequências da ambição desmedida. A Bela Adormecida, que esperamos ser acordada com um beijo de amor verdadeiro, na versão original, enfrenta uma realidade bem diferente. Em vez de um príncipe encantado, ela é vítima de um ato terrível, é estuprada por um rei enquanto está em sono profundo. E o pior, só acorda depois de dar à luz gêmeos, fruto dessa violência. A história original da Bela Adormecida é um exemplo chocante de como os contos de fadas antigos não escondiam a crueldade da vida real. E aí, depois dessa viagem macabra pelos contos de fadas, dá pra ver que as histórias que a gente ouvia na infância não eram tão fofinhas assim, né? A verdade é que esses contos eram como espelhos da sociedade da época, refletindo a violência, os medos e as crenças de um jeito bem explícito. Com o tempo, essas histórias foram sendo adaptadas para um público mais sensível, mas é importante lembrar que as versões originais, por mais chocantes que sejam, nos ensinam muito sobre o passado e sobre a evolução da nossa cultura. E aí, o que você achou dessa viagem pelo lado obscuro dos contos de fadas? Conta pra gente nos comentários quais dessas histórias te deixaram mais chocado.
E se você curtiu esse mergulho no lado macabro da cultura pop, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!